não vai estar presente, até porque neste momento ela não está no Brasil. Então ela não tem condições de repente parar e acessar. Então eu estou presumindo de fato que ela não vai ter condições de parar para se reunir com a gente, tá? Tá, tranquilo. Bom, Marcos, hoje a gente ela tá como o Thiago, mas é a Cláudia no caso, Uhum. e Josiane e Alex. E hoje a gente vai ver a parte aquele módulo de referente à flora, né? E aí essas análises, elas são feitas aí principalmente, no caso, pela Cláudia, pela Josiane, por mim, o Alex também está entrando um pouco nessa parte. E aí, Certo. assim, é uma parte um pouco grande, assim, apesar de que todas são, né? Falta É, também é o bem, módulo bem 3 é bem extensa. robusto. É. É um módulo mais robusto que a gente vai ter aí. Mas a parte de flora, ela vai ter assim, diferentes, digamos assim, segmentos, assim, vai ter a parte de orquídeas, e aí Uhum. também tem óleo de pau santo, que também é mais parecido assim com orquídea, a gente vai ter cacto também, cactácea, e aí a gente vai ter a parte de madeira, que é um pouco mais complexa, um pouco maior, em que a gente Uhum. está inclusive construindo um POP, junto com as outras unidades, esse POP ainda está sendo construído, a gente não tem nada pronto, mas eu acho que a gente pode te passar alguns materiais referentes a esse POP, Uhum. que aí de repente você vai fazendo uma consolidação no curso e assim, aquilo que não tiver totalmente, porque na verdade assim, a gente já tem POP bem adiantado, só que algumas unidades, no caso o Pará, ele tem uma opinião em relação a algumas etapas, ele acha que não é necessário, por exemplo, a questão de olhar CAR, alguns detalhes. Itajaí e Paranaguá fazem isso corriqueiramente, então a gente está ainda nessa discussão aí para ver se a gente consegue uniformizar e que todo mundo faça o mesmo procedimento. Mas a gente tem mais ou menos, pelo menos assim, o básico, eu acho que dá para fazer a construção sim, e é mais ou menos isso, assim, eu e a Josiane entramos nesse último concurso, então a Cláudia, ela já tinha, preparou, não sei se para a gente ou se ela já tinha, mas ela preparou meio que um POP também para a parte de orquídeas, né? Uhum. Para a parte de exportação de orquídeas, cactáceas, euforbiácea, e ficou muito legal, assim, é uma coisa que a gente até pode conversar com ela, se ela poderia passar para você, Ótimo. porque é um material que a gente usou de guia para começar essas análises, sabe? Ok, E aí acho que a perfeito. gente vai até, a Josiane antes até tinha falado, acho que a gente podia pedir para a Cláudia falar mais sobre, que realmente é a voz da experiência aqui de Flora. Então, acho que a gente vai pedir para ela falar um pouquinho para você aí, mas e também fazendo uma explicação, Cláudia. A gente está tendo reuniões agora sobre cada um dos eixos temáticos. Aí a gente já teve a reunião, no caso, sobre fauna e sobre recursos pesqueiros, né? Organismos aquáticos, enfim, biodiversidade aquática. E aí agora é a parte de flora, e aí o Marcos ele vai reunindo conteúdo, ele fica. A gente não colocou para gravar, você quer que eu coloque para gravar, Marcos? Pode ser, eu tô colocando aqui para gravar, mas com um mecanismo do meu computador, tá? E não se preocupem que depois, assim que eu uso o conteúdo, eu excluo o vídeo, tá? Ah, mas se quiser por segurança também gravar daí, eu acho que é válido, porque de repente eu posso ter qualquer problema de conexão aqui e aí a gravação fica salva em todo caso. É mais uma segurança, Tá, tranquilo. tá Beleza, bom? comecei a gravar aqui. Mas então, a gente vai apresentando mesmo, é bem uma chuva de ideias para o Marcos, vai falando como a gente faz o procedimento, e aí ele vai fazendo uma série de. Peraí, essa transcrição aqui começou sem querer. E aí ele vai anotando tudo, vai registrando, também pega essa gravação depois, para ele Uhum. fazer a construção desse pop, que depois volta pra gente, né? Tipo, vai Isso. ser tipo um pop nesse módulo do curso. Perfeito. Para Comex mesmo, é para os servidores do IBAMA. Então, com a Uhum. intenção de realmente fazer todo o processo de anuência. Como a gente explicar para ele como é que a gente faz esse processo para a flora. Perfeito. Antes de passar a palavra, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Marcos de Andrade, trabalho aqui com a Avante Brasil, fazendo exatamente essa atividade que a Marcela acabou de descrever. Então, eu colho as informações que vocês têm, que a gente chama de material bruto, mesmo que não seja bruto, porque já é fruto da experiência de vocês, da vivência, do que vocês já filtraram, né, do que vocês realmente pensam em que a gente possa usar para alimentar esse material e construí-lo didaticamente, né? Então, minha função é essa, é pegar essas informações e mais os materiais que vocês enviam ah, de
que são materiais suplementares, né, que possam servir de referência, e didatizar esse material, esse conteúdo dentro do plano pedagógico para que a gente possa ter o material do curso. Então, fico aqui à disposição. Vou fechar minha câmera e o meu áudio para melhorar o fluxo da internet. E caso haja qualquer delay, qualquer falha de conexão aqui, está sendo gravado também lá pela doutora Marcela, e aí a gente fica com o material. Eu informo aqui se eu tiver qualquer problema, mas via de regra, se não me virem ou eu não responder e for algum problema, eu comunico lá no chat, tá bom? Beleza. Eu sou a Cláudia, desliguei minha câmera porque também a minha internet está falhando um pouquinho. Pelo que eu entendi, é para a gente explicar como que a gente faz as análises de exportação e importação, não é? Isso. Tá. Isso. Então, a gente pode dividir análises de exportação de espécies CITES e de espécies não CITES, né? E de importação também, se bem que importação a gente só faz quando a espécie é CITES. Eu preparei eu já tinha um guia preparado e aí dei para as meninas, né, quando elas chegaram, meninos, né, porque o Alex agora está entrando também, e que é bem didático na parte de importação de orquídeas. Talvez não seja bom colocar tantos detalhes como está lá, porque as coisas mudam, né? Então a gente faz uma coisa mais geral para eles procurarem no site, porque, tipo assim, notificação da convenção pode mudar, né? De 3 em 3 anos. Mas basicamente é o seguinte: para a parte de exportação de orquídeas, cactáceas e euforbiáceas, que são espécies não madeireiras, né? A gente tem uma portaria chamada Portaria 3, de 2004, que ela está em revisão, onde pede para que o exportador ele entregue um cronograma de produção semestral, informando o nome da espécie e a quantidade disponível para comercialização naquele período, né? Daí, quando a gente recebe esse cronograma semestral, a gente abre um processo para colocar ele e abre uma planilha em Excel e a gente vai abatendo a quantidade à medida que ele vai pedindo para exportar as espécies, né? Então, é um trabalho bem manual e de só simples conferência, porque a gente acredita que ele está reproduzindo artificialmente. Essas espécies só podem ser exportadas quando reproduzidas artificialmente, não podem ser coletadas na natureza e exportadas, né? Então, a gente acredita nisso. Quando ele não produz, ele tem que apresentar uma nota fiscal de compra do produtor, e daí a gente acrescenta na pasta dele, no processo dele, para a gente ter aquele controle e ele vai exportando e a gente vai abatendo daquele cronograma, né? Para óleo de pau-rosa, que é uma espécie proveniente de uma madeira, que é bem específico, né? O óleo de pau-rosa, ele está no anexo, o pau-rosa, ele está no anexo 2 da CITES. A gente somente permite a exportação quando proveniente de plantio, porque a gente tem uma legislação mais restritiva que a CITES. Ele é uma espécie ameaçada de extinção, está na portaria 443 de 2014, e lá fala que quando as espécies estão na classificação de em perigo, que é o caso dele, somente pode ser explorada por meio de plantio. Então, esse plantio é cadastrado no Sinaflor, e tem todo o controle por meio do DOF do transporte do óleo, né? Desde a produção até o ponto de destino, que é o porto. Para as espécies madeireiras, que saem madeira mesmo, CITES,
o que é que o exportador faz? Se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar, tá? O que é que o exportador faz? Ele faz o requerimento no CICITES e, ao mesmo tempo, ele abre um processo no SEI apresentando a documentação oriunda daquele material. As espécies constantes no anexo 2, que é mogno, cedro e dalbergia SPP, né, sem ser a dalbergia nigra, elas têm que vir de plano de manejo, e a gente tem que vir de plano de manejo, tem que comprovar toda a cadeia de custódia que veio do plano de manejo por meio do DOF, né, e de documentação. E, além disso, a autoridade administrativa somente pode emitir uma licença quando tem um parecer da autoridade científica CITES brasileira, que, no caso, aqui no Brasil, é o IBAMA e o ICMBio para a flora, né? Para a fauna também. Então, quando a gente recebe um pedido, a gente pergunta para a autoridade científica se eles têm um parecer que informe que aquela exploração não teve prejuízo para a espécie na natureza. O que é que significa? Significa que a espécie vai continuar se reproduzindo, crescendo, sem nenhum impacto por causa daquela exploração. Quando a gente tem esse parecer, aí e se toda a documentação estiver correta, toda a cadeia de custódia estiver correta, a gente pode emitir a licença CITES, né, de exportação para essas madeiras. Para madeira, para a espécie constante no anexo 1, que é o jacarandá da Bahia, que é da Dalbergia nigra, a gente somente permite a exportação quando é comprovado que o material é pré-convenção. O que é que significa? Significa que a pessoa tem que provar que está com aquele material antes de 1992, tá? Esse é um fator limitante, porque quando eles querem exportar madeira, não existe ainda um teste informando quando que aquela madeira foi extraída da natureza, porque já está em forma de tábuas. Se fosse tronco, daria até para estimar, mas em tábuas, assim, já cortou, já perdeu toda a informação. Isso, quem me disse foi o Laboratório de Produtos Florestais, né, que deu esse parecer para a gente. Então, na prática, o que é que sai? Estava saindo, agora não, a gente vai ainda fazer uma normativa, mas estava saindo móveis antigos, de 1800, tudo antigo, porque a gente sabe que na época do Brasil colônia, na época da República também, era muito utilizado naquelas casas de fazenda e tudo, cristaleiras, camas, guarda-roupa, tudo de jacarandá da Bahia. Inclusive, esse guarda-roupa que está aí atrás de você, eu não sei que madeira é essa, Marcos, mas é bem escura, né? Aqui na casa dos meus pais, de onde eu estou falando com vocês, praticamente todo o mobiliário é da metade do século passado. Então, muito provavelmente tem madeira bem robusta aqui. Pois é, ele está parecendo muito jacarandá da Bahia, vocês estão ricos e não sabem ainda. Porque vale uma grana. E é uma madeira muito cobiçada, a gente tem que ter todo cuidado para análise e para aprovação desses requerimentos de imóveis antigos, porque o brasileiro não é muito certinho. Então, eles costumam já ouvir dizer que eles falam que o móvel foi construído em tal data, pelo designer tal, mas na realidade eles estão copiando aquele móvel antigo e colocando madeira nova. Então, assim, já teve denúncia em exposições no exterior de móveis antigos, onde descobriram essa fraude, né? Então, por isso que a gente fica meio receoso de aprovar requerimentos de móveis antigos, mas a gente não pode fechar, a gente está caminhando para achar uma solução
para um futuro próximo a gente voltar a emitir essas licenças. Exportação ainda de madeira não CITES, ela é regida pela IN 8. Meninos, se eu esqueci alguma coisa, vocês podem falar, tá? Ela é regida pela IN 8 de 2022. Para as espécies ameaçadas, constantes na lista de ameaçadas de extinção, tem que ter a comprovação que ela foi explorada sustentavelmente de plano de manejo. E para as espécies não ameaçadas, eles entregam a documentação provando a origem dela, né? E que não necessariamente tem que ser de plano de manejo, pode ser de um desmatamento autorizado. E isso daí é o que a Marcela falou, que está preparando um POP para que toda análise seja uniforme, né? Toda análise do que quem está fazendo esse trabalho seja da mesma forma. Atualmente, quem está fazendo esse trabalho são os nossos colegas dos estados, onde ocorre a exportação, e é por meio da plataforma Pau Brasil que eles dão a anuência, né? Para importação, eu vou te dar também uma tabelinha, importação de orquídeas. Toda a família orquidácea está na CITES e, com isso, precisa da gente emitir uma licença de importação, porque o decreto 3.607 de 2000 exige, né? Então, para a gente emitir essa licença de importação, a gente precisa receber a licença de exportação deles. Aí a gente confere o número da licença, confere o exportador e o importador, se é o mesmo. Aí a gente confere a quantidade, verifica qual foi a forma de produção, se ela foi coletada, se não foi, se foi reproduzido ou não. Ou seja, a gente confere toda a informação que tem na licença de exportação, tem que ter na licença de importação. Para a gente ter esse controle, para quando a gente for entregar o relatório anual para a convenção, tá tudo batendo certinho, né? Para as orquídeas, tem algumas exceções que não precisam, tem alguns países que não precisam emitir essa licença de exportação, porque elas entram nas exceções. Eu esqueci o número da anotação, mas depois eu te mando. E são para alguns gêneros só, que é só Phalaenopsis, Cymbidium, Vanda, e Dendrobium, que são gêneros que não ocorrem na América Latina, né? São gêneros asiáticos. Então, eles, em uma convenção, em uma conferência das partes, eles pediram essa isenção para os híbridos, para as espécies reproduzidas, porque eles exportam muito, então eles queriam mais agilidade, porque o comércio exterior é muito ágil, né? A gente não pode ficar demorando, é muito, muito rápida a coisa, né? Aí, dependendo da origem, dependendo da espécie, a gente emite a licença de exportação ou não. Eu vou tirar essa tabelinha para você se orientar melhor. A gente também importa óleo de pau santo, que vem do Paraguai, que também precisa de licença de importação. E se acaso tiver alguma madeira também constante na CITES que alguém aqui queira importar, a gente também tem que emitir. Resumindo, a gente só emite licença de importação para as espécies constantes nos anexos da CITES. Que mais? Acho que é só, né? Marcela, Josi, Alex. Eu acho que é isso mesmo. Eu estava olhando aqui a resolução que a Cláudia falou, acho que é a 12.3, né? Não, olha lá no Orquidácea, tem um númerozinho. Em vez do 4, tem um do lado. Acho que é 10. Vê se é 10. 10. Não, deixa eu ver. Digita Orquidácea lá no apêndice.
Ah, tá. Depois a gente passa, se for o caso, para ele. Acho que a gente também pode passar até aquele seu guia, realmente, acho que vai dar uma facilitada para Tá ele. bom. Mas eu acho que é isso. Josi, o que você acha? Eu acho que é isso. Eu ia até colocar aqui a Iene, colocar aqui no chat o link. Eu lembro que o Alex também fez um esclarecimento sobre exportação e importação de madeira CITES e não CITES, tem um documento que ele preparou. Você lembra, Alex? Você fez toda uma explicação, acho que também seria interessante se a gente passasse para o Marcos. Lembro sim, eu tenho aqui tenho anotado aqui. Eu vou pegar o processo, jogar no Word e eu jogo aqui no chat. Uhum. Em relação àquela da custódia, né? Isso. Que aí você fez uma orientação legal aí sobre as diferenças, né? E as normativas todas. Agora eu estou um pouco com dúvida em relação à madeira, assim, se a gente... Porque ainda não tem, né? O POP ainda está em construção, eu estou até olhando o processo dele aqui, mas a gente ainda não tem uma coisa compilada. E a Cláudia falou de CITES e não CITES, mas também tem as espécies ameaçadas, né? Isso. Exportação, falei. Esse texto aí, aqui tá as exceções. Eles até mudaram o número, né? Mas P3 agora. Mas a gente dá a tabelinha, que a tabelinha é mais didática, né? Eu vou melhorar ela. E aí eu passo, coloco lá no grupo. Eu acho que só sobre madeira que eu tô um pouco em dúvida se... O que vocês acham? Eu acho que tem que colocar madeira CITES e a não CITES tem que falar com o Daniel, Marcela. Mas eu acharia, fala que vai ter o POP, sei lá. Eu também não sei. Daniel mesmo. Mas a CITES entra, eu acho que entra sim. Beleza. Porque realmente como a gente... O POP ainda está, né, nessa fase, não tem nada pronto, ainda está em discussão. Mas teria que citar, sabia? Eu também acho, assim. E talvez até colocar realmente o que está sendo construído, mas o problema é que ainda estão batendo com isso, né? Ainda vai ter problema aí. Como também as CITES, né? O NDF, né? Exatamente. Tem essa etapa ainda que vai ter que entrar. Outra coisa que eu lembrei, Marcos, é que o Jardim Botânico também é autoridade científica. Claro, sim. Da flora. Deixa eu pensar. Eu acho que é mais ou menos isso. A Cláudia vai te passar alguns documentos que acho que vão te auxiliar bem, que no caso é esse guia que ela Alex, eu acho que veio tudo... Se for falar essa parte de madeira, vai ter que falar do DOF, né? Sim. Eu tive que cortar que não caberia tudo numa mensagem. Mas o documento inteiro é nessas duas mensagens que eu enviei. Porque teve uma parte que veio com a formatação toda quebrada. Se você subir um pouquinho o texto... Mas eu acho que é isso aí, ó. Mas tem a gente não consegue ver. Não consegue ver. Vai subindo um pouquinho. Eu acredito que deve ter sido alguma parte como tabela e aí ficou quebrado na mensagem. Pode ser. Em todo caso, eu vou copiar aqui e vou colocar num bloco de notas, de repente a formatação melhora. Eu vou ver sim. É que eu não queria trazer o documento porque tem dado da empresa, né? Não. Mas se você for... Você viu como é que ficou aqui? Aqui ficou normal pra mim. No chat aqui ficou quebrado. Artigo 1º, Instituto... Dá pra ler assim. Não são todas as partes, Alex. Se você subir um pouquinho a barra de rolagem, é que você vai ver. Tem partes que estão todas quebradinhas, mas não são todas, não. Eu vou ver se eu jogo no Word, então. Tá. Beleza. Eu acho que também vai auxiliar, porque o Alex fez esse documento aí, que ele
Aí tem a base legal, né? Tem mais ou menos o procedimento, como é que a gente faz, e o exportador também, o importador. Em todo caso, Alex, é claro que naturalmente você está seguindo aí o compliance de vocês, né? Mas como a Avante tem todo um tratamento ético também de tudo que vocês mandam para a gente, dentro da questão da lei de proteção de dados e tudo mais, então você pode ficar tranquilo que vai ser usado somente o que você autorizar a usar, tá? Tá. Puxa. Se for o caso também, Alex, você manda e avisa direitinho que os dados que são referentes à empresa, enfim, eles não podem ser Que não podem divulgados, ser mas é só realmente exatamente. o teor do documento mesmo. Em todo caso, eu joguei o que o Alex mandou aqui num bloco de notas e eu acredito que ficou mais linear. Independente disso, se acharem por bem que é melhor mandar com essa ressalva do que pode ser usado e do que deve ficar fora, também é uma possibilidade, tá? Perfeito. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. O que vocês acham, gente? Algumas coisas em fora são mais complicadas, né? Uhum. Tirando essa parte de madeira, salvo engano, que ainda está em discussão internamente aí, o que precisava ser falado para essa parte de flora já foi. Vocês falaram que é orquídeas. Tem uma Isso. Orquídeas, cactáceas, euforbiáceas, cactáceas. tem a parte de óleo essencial. Uhum. E as E madeiras, é né? basicamente isso. Isso, e as madeiras. E aí tem essas diferenças, né? Madeiras CITES e ameaçadas de extinção por outras legislações. E aí a gente tem as madeiras não CITES, que aí seria um procedimento mais, digamos assim, mais ágil, que não tem a parte da licença CITES, enfim. Uhum. Que aí é o que o Alex colocou aqui. E aí o problema maior, na verdade, está na construção do POP para as madeiras ameaçadas e CITES. Que aí tem uma etapa a mais, que seria a cadeia de custódia, e essa que a gente está em discussão, assim, para que, na verdade, assim, tem alguns estados que estão fazendo um procedimento mais restritivo, digamos assim, um pouco mais, uma avaliação mais minuciosa, alguns outros fazem uma avaliação um pouco menos minuciosa, e a gente está em busca de uma padronização. Mas, de qualquer forma, seguem, assim, a mesma, uma análise semelhante, não é muito diferente, não. Tá bem, se vocês estão satisfeitos, aí eu fico aguardando apenas esse material que foi elaborado e que traz essa sistematização um pouco mais didatizada que vocês mencionaram, que você mencionou, Marcela. E Uhum. aí já vou construindo também essa parte por aqui. Perfeito, acho que é isso mesmo. E aí, Cláudia, se você puder colocar, pode ser naquela equipe mesmo do curso de comércio exterior, acho que estão colocando os documentos ali. O Alex também, se conseguir uma formatação melhor desse documento, acho que também pode colocar ali. Se a gente encontrar qualquer outra coisa, Josi, tem os sites que a gente consulta também, mas são os mesmos de FAO, né? Acho que a gente já passou isso anteriormente. Se a espécie está na CITES, os anexos, tudo isso acho que já foi passado para fora, não vai mudar. Mas acho que é isso, então. E o Marcos? Oi, Alex. Me passa um e-mail, porque eu tô tentando jogar meu documento como PDF no chat, mas não tá dando. Eu vou ter que enviar por e-mail, então. Tá, eu vou colocar o meu e-mail, tanto o pessoal, né, que você pode mandar, quanto o e-mail, esse que está aqui linkado com o Teams, tá? Tá. Eu vou botar o parecer mesmo, aí tu só não usa o nome da empresa, né? Perfeito, não, pode ficar O tranquilo. resto tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se você quiser também fazer qualquer ressalva lá, pode Não, o deixar resto acho que. pronto. É só deixar orientado lá que eu faço o que você orientar, tranquilo. Tá bem. Beleza, eu vou te encaminhar por e-mail daí esse documento. Ele explica um pouco desse processo, mas tem mais o processo interno também, da análise de custódia e tal, que é bem criterioso, né? Tá bom. Esse e-mail, por mais que ele seja com o meu nome, tenha essa cara pessoal, eu uso mais para fins de trabalho mesmo. Então pode ficar tranquilo que não vai ter risco de se perder, não.
Beleza. Tá bom? Tá bom. Então, acho que é isso, gente. Obrigada, então. Obrigada aí, Marcos. Qualquer outra dúvida, a gente vai se falando lá. A Eu gente tem o agradeço. chat lá da Perfeito. equipe. Eu fico, como o meu trabalho é praticamente todo de frente para o computador, eu estou com o time sempre aberto, então geralmente eu vejo as mensagens quase que imediatamente, já dou um retorno. O que precisar pode mandar por lá também. Tá ótimo. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde, bom trabalho para Tchau. vocês. Boa tarde. Obrigado, Obrigada. pessoal. Boa Boa tarde. tarde.